O Arthur agora vai estar comentando sobre programação funcional. Lembra quando o Pokémon mostrou que PHP tem funcional? A gente vai estar falando agora sobre programação funcional, correto? O Lambda ali na frente deu para... Valeu, cara. Bom, todo mundo sabe aqui que programar às vezes é difícil, né? Você fica sentado lá o dia inteiro, implementando uma solução para o seu chefe, corrigindo bug, tem muita coisa acontecendo o tempo todo, muitas partes se movendo, você tem que prestar atenção em tudo, né? O tempo todo. Mas será que precisa mesmo? Você provavelmente tem um desses aí no trabalho usando um desses aí. Ou então você se diverte em casa programando num desses carinhas aí. O que acontece é que computadores são máquinas inteligentes, né? Todo mundo sabe disso. Compiladores são programas inteligentes também. E eles fazem muitas coisas que a gente humano, que a gente não sabe fazer muito bem. Ou então eles fazem muito mais rápido, muito melhor que a gente. Então, por que a gente insiste em dizer para eles exatamente como, nos detalhes, que a gente quer que eles façam o que a gente quer que aconteça no final, né? Esse é o contraste entre programação imperativa e programação declarativa. Quando a gente se concentra em dizer exatamente como a gente quer fazer qualquer coisa, cada coisa, muita coisa pode dar errado. Você pode ter acesso à posição indefinida de memória, uma posição inválida, você pode ter overflow o dia inteiro, você pode ter acesso ao ponteiro nulo, você pode acessar uma posição de um vetor ou de uma lista que está fora do tamanho dela, você pode ter acesso de variável não inicializada e muita coisa mais, né? E toda essa classe de erros, toda essa classe de bugs pode ser facilmente evitada com programação funcional ou com o uso de um sistema de tipos também. E para quem não sabe o que são tipos, tipos é quando você está programando em C, C#, C++, Go, Java. Quando você define que uma variável é um int, por exemplo, um inteiro, uma string, uma lista, um usuário, uma classe qualquer, esse é o tipo da sua variável, né? Essa é uma abordagem muito simples, uma maneira muito simples de pensar de tipos, mas você também pode usar tipos mais complexos que representam, por exemplo, que uma variável pode ser nula ou não. C# faz isso com o uso de null propagation lá, que fica explícito lá no código que sua variável pode ser nula ou não, e isso propaga para frente. Você pode especificar que um tipo ele representa uma operação num banco de dados que retorna um tipo T, por exemplo, no caso aí. Isso é possível através do uso de polimorfismo paramétrico, os generics aí, que quem programa em Java, C# deve conhecer, que é basicamente você parametrizar o seu tipo em função de um outro tipo. E você pode dizer que testes resolveriam todos esses problemas que eu acabei de dizer. Eles resolveriam sim. Teste resolve qualquer problema. Todo mundo tem que fazer teste. Você deve fazer teste. Teste é recomendado, é necessário. E eles devem cobrir todos os casos. Todos os casos de falha, seus testes devem cobrir. Mesmo que você desenvolva sua aplicação se atentando a esses detalhes, esses bugs pequenos que eu disse. Mas você ainda vai ter que escrever os testes. O que eu quero dizer tem a ver com a experiência do desenvolvedor, né? É engraçado que esse é até o nome da trilha aí, né? Developer Experience. Acho que dá para fechar bem aí. Tem a ver com a produtividade do desenvolvedor, né? Tem a ver com a corretude do seu código. E isso afeta diretamente a experiência do usuário. Isso tem a ver com que seu código não vai ter bug, que vai crashar a aplicação, que vai cair o servidor, nem nada, né? Não é corretude no sentido formal, onde você consegue provar exatamente que seu código funciona do jeito que você queria que ele funcionasse. Isso você consegue com teste de unidade, teste de integração, teste de ponta a ponta, ou então até com prova de teorema mesmo. Isso que eu estou falando é mais no sentido de que você, como programador, você consegue pensar mais facilmente sobre o seu código enquanto você está desenvolvendo, você consegue ver uma parte, entender exatamente o que ela está fazendo, que ela não vai explodir seu computador ou que vai fazer nada que você não esperava, porque seu código é mais simples, né? E programação funcional e o bom uso de um sistema de tipos ajudam pra caramba nisso. E, além disso, tem uma outra classe de erros de lógica também que pode ser evitada com o uso de bons sistemas de tipos, como os que se encontram em linguagens funcionais, como F#, Elm, Haskell, PureScript, ou até mesmo C#. C# tem um ótimo sistema de tipos. Um exemplo é esse carinha aí que eu quis colocar, que é uma biblioteca para PureScript, que é uma linguagem que está começando a surgir agora, mas que, inspirada em Haskell, tem um sistema de tipos muito poderoso. Esse cara aí, ele compila para Node.js servidores, né, aqueles pipelines de requisição e resposta, com segurança de tipos. Ou seja, você pode tentar escrever lá no seu código uma operação com um usuário autenticado, que precisaria de um usuário estar autenticado, por exemplo, um acesso a um banco de dados, fazer uma compra. E se você não tiver escrito antes no seu código uma operação para autenticar o seu usuário, vai dar pau na hora de compilar, por causa do sistema de tipos e por causa de programação funcional. Esse cara consegue inferir tudo isso a tempo de compilação.
Você não vai ter nenhuma surpresa lá em produção, né? Mas mesmo assim, um sistema de tipos ou os conceitos de programação funcional, eles melhoram bastante a experiência do desenvolvedor. Porque programação funcional abre todo um novo mundo de abstração. Você tem funções como valores, você tem mutabilidade, pureza, tem composição como padrão de design. E tudo isso aumenta o poder de expressão do desenvolvedor, né? E poder de expressão é poder de abstração. Você consegue escrever um código mais simples, mas dizendo muito mais por trás. E quando você abstrai as coisas a um nível muito pequeno, às vezes com abstrações corretas e simples, essas coisas escalam e compõem muito bem. Corretude compõe muito bem. Se suas abstrações todas estão corretas a um nível muito pequeno, todo o seu código no final vai estar. Alguém que já desenvolveu um pacote para o Atom, o editor? O Beto já desenvolveu, né? Você sabe que é um inferno, né? É um inferno. Eu já desenvolvi é um inferno. As APIs eles são completamente imperativas, a documentação não é muito boa. Mas sorte a minha que 1 mês e meio atrás eu estava fazendo meu primeiro pacote Atom pela primeira vez, só de brincadeira mesmo, que eu estava precisando de uma coisa que eu não tinha conseguido achar. E eu encontrei uma biblioteca chamada ET, que foi desenvolvida pela equipe do Atom, lá do GitHub. E essa ET é bem parecida com o React, né? E assim como o React, para quem não sabe, é uma biblioteca JavaScript que permite a criação de interfaces declarativas para o front-end, né, para o browser. E ela permite que você crie componentes de interface especificando o que você quer que seja exibido na interface, com base no estado do seu componente. É diferente de uma abordagem imperativa, por exemplo, onde eu teria que reagir a entradas do usuário e fazer modificações na minha interface. Isso é muito custoso, é difícil de pensar sobre isso o tempo inteiro, porque você está fazendo modificações para lá, modificações para cá. A abordagem declarativa é muito mais previsível. E usando esse estilo de programação declarativa e outros 2 conceitos fundamentais de programação funcional, que são imutabilidade e pureza, eu consegui desenvolver esse pacote para o Atom, meu primeiro pacote, em 3 dias. E no final ele funcionava corretamente, funcionava 100% do jeito que eu precisava. E eu nem precisei de escrever teste. Eu devia ter escrito, né? Sempre bom. Na verdade eu não quis, né? Porque era um projeto pessoal, coisa pequena, e eu sou meio preguiçoso também. Mas eu devia ter escrito. Escrevam testes aí. Mas mesmo assim, semana passada, um cara lá de São Francisco, ele é professor, acho que do Dev Bootcamp, ele entrou em contato comigo, ele estava pedindo uma consultoria minha, porque ele estava precisando de escrever plugins para o Atom. Eu fiquei tipo, caramba, é o primeiro plugin que ele escreveu, eu nem sei escrever plugin direito, né? Aí eu fui agradecer para ele, falei que eu fiquei surpreso, lisonjeado que ele achou meu código bom. Ele respondeu: eu não achei seu código bom, eu só disse que ele é diferente e funciona muito bem. E é isso que importa. Eu não sei se eu ficava triste ou se eu ficava feliz. Acho que eu fiquei feliz, no final das contas, né? E quem aqui já tinha ouvido falar de programação funcional? Em qualquer lugar. É bastante gente, né? Bastante gente. Se fosse 2 anos atrás, nem metade dessas pessoas teriam levantado a mão. E, para quem não sabe o que é, programação funcional é um paradigma de programação que usa funções puras, funções quase matemáticas, e composição dessas funções para construir programas, né? E programação funcional tem ganhado bastante popularidade recentemente, porque ela é a melhor ferramenta que a gente tem para controle de complexidade no código. E por que disso? Porque os conceitos de programação funcional ajudam a escrever um código mais simples, mais correto. Eles têm abstrações melhores, porque são quase matemáticas, né? A matemática tem 3.000 anos de idade, né? E esses conceitos eu vou falar um pouco deles, tem imutabilidade, que é basicamente você tentar conter ao máximo mutabilidade no seu código, tentar não usar muitas variáveis, no sentido de que você vai ficar mudando elas toda hora. Quando for iterar por uma lista, por exemplo, não itera por uma lista, não cria um iterador, cria uma abstração para isso, que vai percorrer por essa lista, receber uma função que faz uma transformação em cada elemento dessa lista e compor uma lista no final. Esse é um exemplo. Isso não quer dizer que você não vai ter nada que muda na sua aplicação, até porque não tem como você escrever código desse jeito, né? Tem que ter mutação no seu código para ele funcionar. Quer dizer que você tem que conter isso ao máximo e saber onde você está usando, né? Você tem que minimizar o uso de mutabilidade no seu código. Quando você for, por exemplo, fazer uma alteração no objeto, não altera o objeto direto, retorna um objeto novo, alterado, diferente. Vai ser um objeto novo, imutável, né? Tem outro conceito que é pureza, está diretamente relacionado com isso, que funções puras são funções quase matemáticas que dependem apenas de entrada e saída, né? Elas recebem um conjunto de entradas e retornam um conjunto de saídas. Elas não têm efeitos colaterais, não produzem efeitos colaterais no seu código, nem alteram nada que está fora do escopo dela. Ou seja, elas não imprimem no console, não fazem operações do banco de dados. Isso pode parecer meio restritivo, mas é claro que você não vai abrir mão de funções impuras também, até porque não tem como você escrever código desse jeito, de novo. Mas você pode, por exemplo, ao invés de fazer diretamente uma operação no banco de dados, pode retornar
uma estrutura de dados, um objeto que representa uma manipulação no banco de dados, e essa estrutura vai ser depois interpretada por um interpretador que você construiu lá. Esse é basicamente o padrão interpreter, para quem conhece lá do Gang of Four, Design Patterns. Também o padrão Monad de programação funcional funciona desse jeito. E funções como valores é um outro conceito importante, né, ou funções de alta ordem, porque a programação funcional considera a função como sendo um valor qualquer, igual int, string, um objeto qualquer, uma classe qualquer. Isso é tudo valor. Em programação funcional também, uma função é um valor qualquer. Ela pode ser passada como parâmetro para uma função, pode ser retornada através de uma outra função, pode ser criada dinamicamente. Isso permite que você crie abstrações muito poderosas, como eu citei ali agora, de percorrer uma lista usando MapReduce. Todo mundo aqui já deve usar MapReduce, já deve ter usado alguma vez, né? E composição. Programação funcional usa bastante composição de funções e estende esse conceito à composição de outras coisas também, de tipos, de estruturas algébricas. E o uso desses conceitos, ele acarreta em maior previsibilidade do seu código, em maior testabilidade. Você consegue saber exatamente o que está acontecendo a todo momento, que nenhuma função vai mudar nada que está fora do escopo dela, que elas são só funções de entrada e saída. E isso melhora a testabilidade do seu código, você não vai precisar de mocar nada, porque nada vai efetuar nenhuma operação efetivamente, você pode simplesmente testar entradas com saídas. Isso aumenta também, consequentemente, sua facilidade de raciocínio, né? Eu falei de composição muito, porque programação é composição, basicamente. É decompor um problema em pequenos subproblemas, pequenas partes, resolver esses subproblemas e compor novamente as soluções numa composição maior, numa solução maior. E programação funcional, ela usa a composição como um padrão de design natural, né? Linguagens funcionais, elas forçam o uso dessa composição como um padrão embutido na linguagem. E a habilidade isso é bom porque a habilidade de decompor um problema em partes está diretamente ligada à capacidade de resolver esses subproblemas e depois compor soluções novamente numa solução maior. Quer dizer, a capacidade de expressão do desenvolvedor, capacidade de abstração dele influenciando diretamente, drasticamente, na capacidade dele de resolver um problema. E linguagens de programação influenciam diretamente na capacidade de expressão e de abstração do desenvolvedor. Se vocês têm acompanhado a evolução recente de algumas linguagens de programação, todo lançamento grande de alguma linguagem mainstream tem pegado conceitos de linguagens funcionais, cada vez mais. Quer dizer, programação funcional não é só mais para acadêmicos, para velhos que ficam soltando papers teóricos lá na universidade. Quase toda linguagem moderna, ela tem conceitos de programação funcional, tem closures, tem compreensão de listas, tem composição de funções, aplicação parcial, currying, e muito mais. E por que essas funcionalidades elas atraem tantos programadores? Porque elas ajudam a escrever um código mais simples, mais sucinto. Elas aumentam o seu poder de abstração, te dão ferramentas para construir código melhor. E todas as linguagens do futuro elas vão ter que suportar esses conceitos para que elas continuem competitivas. Quanto a isso, programação funcional já é mainstream, já faz isso tem mais de 40 anos. Né? Ainda é uma questão aberta se essas linguagens vão ser dominantes no futuro. Mas o que se sabe é que elas provêm abstrações úteis e melhoram a capacidade de se expressar do desenvolvedor. E muitas delas têm sistemas de tipos bastante poderosos e ajudam a garantir um bom nível de corretude do código. Essas linguagens que implementam esses conceitos e forçam o estilo funcional, elas têm ganhado bastante popularidade. É o caso do do F#, Elm, Elixir, Clojure, PureScript, até C# mesmo tem ganhado um boost muito grande, porque vem investido bastante em características funcionais, em desenvolvimento do sistema de tipos também. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara, do Elm. Ele está ficando um pouquinho mais popular agora. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar com certeza. Ele é uma linguagem funcional pura para o desenvolvimento de aplicações web front-end. E ele tem ganhado bastante repercussão, bastante atenção, porque ele tem focado bastante numa coisa que às vezes é deixada de lado, que é a experiência do desenvolvedor. Essa é uma imagem que eu ampliei um pouco, dá para perceber, do site do Elm oficial. É uma linguagem deliciosa, uma linguagem atraente para desenvolvedores, para a criação de aplicações web seguras, confiáveis. Ele gera JavaScript performático, sem exceções de runtime. A parte que importa é que essas sem exceções de runtime. Como é que o Elm faz isso? Usando programação funcional pura e sistema de tipos poderoso. O sistema de tipos do Elm ele é bastante expressivo, bastante poderoso. Você consegue dizer muita coisa através dos tipos. Consegue dizer que uma coisa é segura, que ela efetua uma operação no banco de dados. Todas essas coisas, se vocês forem pensar bem, elas compõem muito bem. Né? Se você sabe que uma função ela realiza uma operação no banco de dados, você sabe o que pode dar errado, o que não pode dar errado. E apesar de a linguagem ser bastante simplista,
E você, quando estiver usando ela, você chegar num teto de abstração muito rápido, ela é uma linguagem muito boa para quem quer começar a aprender programação funcional, justamente porque o foco dela é essa. É ser simples e fácil de aprender. E por isso que eu recomendo para quem quiser aprender Elm, para quem quiser aprender programação funcional, testa Elm primeiro. Quem quiser mergulhar de vez, mas quiser começar mais por baixo, uma coisa mais simples, não muito avançada, aprende Elm. É um bom começo, é um bom lugar para começar. E, bom, no fim do dia, vocês podem pensar que o que importa mesmo é resolver o problema do seu chefe, do seu cliente lá. Porque programar é mesmo resolver problemas. Mas a experiência do desenvolvedor importa, e corretude importa também, porque se tiver um bug na sua aplicação, seu chefe perde dinheiro, ou então você perde dinheiro também, consequentemente. E isso influencia na sua produtividade também, como desenvolvedor, e na corretude da sua solução. E linguagens de programação e paradigmas de programação, eles sempre melhoram a experiência do desenvolvedor se eles são paradigmas superiores ou linguagens superiores. Eu, por exemplo, adoro aprender línguas. E quando você aprende uma língua, um idioma, você ganha acesso a todo um grande poder de expressão, a toda uma nova cultura, uma nova forma de pensar, palavras novas, uma nova forma de pensar mesmo. Eu estou aprendendo grego, por exemplo, agora, e eu acho algumas palavras muito engraçadas, muito curiosas. Átomo, em grego, significa pessoa, ou então unidade. É engraçado isso, né? Cosmos, no grego, significa mundo, universo, ou então agente também. Eu acho isso bem curioso. Você ganha acesso a toda uma nova forma diferente de pensar. E o mesmo acontece quando você aprende uma linguagem de programação nova, um paradigma de programação novo. Você ganha mais poder de expressão, você ganha mais poder de abstração, e você pode usar isso em qualquer contexto, né? Porque nada disso é oposto um do outro. Você pode combinar essas coisas, compor elas, para inventar novas formas de pensar, talvez, às vezes. E no caso de programação funcional, você ganha corretude, né? Você diminui os bugs da sua aplicação, diminui os erros, você ganha composição como uma ferramenta poderosa. Você ganha várias ferramentas, você ganha conhecimento também. Obrigado. Cara, mindset animal. De verdade. Sério, cara, putz, mandou bem pra caramba.